Fala aí meus parceiros, é o Raiden Inclusion aqui mais uma vez com outro vídeo de Duel Links, usando o mesmo deck que eu mostrei pra vocês antes de ontem. Esse vídeo era pra ter saído ontem, porém eu tive problemas bem irritantes que alguns de vocês sabem. Basicamente eu fiquei sem energia em casa a tarde inteira e não consegui gravar. Quando a energia voltou já era bem tarde, então eu passei a noite e o dia de hoje juntando replays. E eu tinha conseguido 5 replays, porém eu deletei o replay contra Gravekeeper sem querer enquanto eu gravava esse vídeo pela primeira vez, e eu fiquei tão irritado que eu tiltei e não consegui continuar gravando. Mas aqui eu tenho com vocês 4 replays. Eu não consegui pegar o replay de Gravekeeper de novo porque ninguém usa esse deck pós King of Games, visto que a ranked do King of Games, depois que você pega a King, você não cai, então eles usam decks divertidos e o Gravekeeper é muito chato pra você usar pós King of Games. Mas enfim, eu consegui pegar o Evil, 2 versões de Paradox 3-Star Demotion, que é muito forte e está sendo bastante usado no Platina. E o que todo mundo ama, né, o deck mais manjado que existe, Mai com Arpias e Relinquished. Então é um ótimo duelo. Tem muitos exemplos de coisas para se fazer contra esses decks. Então, sem mais enrolação, vamos pro primeiro duelo, que é contra o Evil. Então, sobre o Evil, a questão é que ele não tem muito como te matar se você não ir pra cima de uma vez. Você não tem que esperar a hora certa, já tem muita chance de você ganhar. É um deck irritante, é um deck que realmente tem jogos que você dá tanto azar que não dá pra você fazer nada, só que esse deck tem muitas formas de lidar com o Evil, como vocês vão ver aqui. Então, ele já abre com o Jade Insect Whistle. Eu fui primeiro, só que eu não fiz nada, eu só passei. E eu coloquei a Joaninha em cima. Então, já mostra aí o que ela faz para counterar esse deck. Você não é obrigado a puxar o Parasita, você pode puxar ela. E basicamente essa carta se torna uma carta morta. Então eu esperei ele colocar o Panda, colocando o Panda. Até ele colocar o Panda eu só citei isso aqui, para baitar o Panda justamente. Agora vocês vão ver o seguinte, ao invés de fazer o combo com Storm, eu deixei essa carta nele. Por quê? Quando essa carta está equipada no monstro do oponente, quando ele ataca, ele que vai tomar o dano, não você. No caso, nós dois vamos tomar o dano porque é o Panda, e o Panda tem o próprio dano perfurante dele. Só que geralmente, monstro que não tenha dano perfurante, só seu oponente vai tomar dano. Sabe? E como o Blue Dragon Summoner foi destruído, eu posso buscar o Blue Eyes no meu deck, e o Parasita que ele colocou. Olha que beleza. Tiltar o Evil não é uma delícia. Enfim, aqui a Smoke Grenadier. E aqui vai mostrar o poder desse combo. A Storm vai destruir as 2 cartas, remover ele do jogo, deixar destruir as 2 back row, e além disso, eu vou tirar uma das 2 máscaras da mão dele. O que permite toda a vitória desse duelo. Aí eu invoco meu primeiro Blue Eyes, 2500 de dano nele. Aí ele faz a jogada óbvia aqui de colocar a máscara no meu Blue Eyes. Porém, mal sabe ele que eu tenho o segundo Kaibaman, e ele já vai saber. Porém, quando ele vê o segundo Kaibaman, ele desiste. E esse é o duelo contra o. Como vocês podem ver, bastante ferramentas pra gente lidar com essa peste literal de insetos. Agora, essa versão de Paradox de 3-Star Demotion, que usa Flame Ogre e vários monstros que têm efeito quando são invocados. E o deck deles, eles conseguem ativar esses efeitos, já que eles invocam monstros de até 7 estrelas, sem tributos, usando habilidade. Então é um deck que você vê bastante no Platina, eu fui contra vários. Tem 2 versões diferentes desse deck, e a segunda é substancialmente diferente, por isso eu decidi colocar as 2 no vídeo, porque você luta de forma diferente com as 2. E não é tão difícil de perceber contra qual você está lidando. Se você vê um monstro de efeito, você está lidando contra essa versão. Se você vê um monstro normal, como geralmente Mago Negro, que tem muitas ferramentas para ser usada junto com ele, além das ferramentas para monstro normal que são muito fortes nesse jogo,
é a outra versão que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Eu começo só setando, e ao invés de ativar meu Icon, eu simplesmente deixo o ataque passar, por quê? Porque eu quero esse dano pra conseguir usar a habilidade e pegar o Kaibaman. Aí eu destruo meu Icon, nem ativo. O que acontece aqui é o seguinte, ele tinha o El Tornado dele, e como eu destruí e o único monstro virado pra cima é dele, ele é obrigado a destruir o monstro dele, e eu tiro da mão dele, eu acho que foi o monstro nível 6, que ele tinha um nível 8. Só que ele não pode invocar o nível 8 com habilidade que é ficar nível 5, ele precisa ficar 1. Então é um erro no deck dele aí. Mas não importa, porque mesmo se a única coisa que podia acontecer, se fosse um nível que ele pudesse invocar, seria se ele puxasse a Supremacy Berry e usasse o monstro. Mas aí eu só coloco o Big Bang Shot pra conseguir o dano perfurante e acabo com o duelo ali, 32 mil. A magia desse deck é que o quão fácil você consegue limpar o campo do oponente de ameaças pro seu Kaibaman, e depois disso você consegue controlar com o Blue Eyes, se você tiver Champions Vigilance. Além disso, você tem muitas cartas boas como Enemy Controller. Agora para outra versão dos Paradox, que eu considero a versão mais forte das duas, que é a versão de monstros normais e Mago Negro. Eu vou segundo. Eu geralmente prefiro ir segundo com esse deck para ter o que limpar. Só que com essa mão, essa era uma mão para si primeiro. Só que não é ruim para segundo também. Eu vou atacar com esse monstro para tentar forçar essa carta a ser ativada. E acaba funcionando para mim. Não fez muita diferença se eu tivesse colocado ele em defesa ou em ataque. Porém, é melhor você tentar forçar a ativação de cartas. Por isso que eu ataquei com o Blue Dragon Summoner. Às vezes, bem mais, bem mais frequentemente do que deveria ser, os caras ativam cartas muito boas e importantes em monstros como o Blue Dragon Summoner. Então, depois de tomar o dano, eu decido limpar a back row primeiro. Isso é perfeito, porque eu forço a Champions Vigilance dele, que é impedir a invocação do meu Kaibaman. E como ele nega a minha Storm, eu não preciso destruir o meu Icon. Foi uma jogada muito ruim dele. Aí eu, depois sem back row, eu desço o Kaibaman em segurança, e eu tenho o Icon aqui se eu precisar, só que eu acabo não precisando, porque eu não usei habilidade. Então eu posso usar a habilidade para trocar um Blue Dragon Summoner pelo Kaibaman, e ter um segundo Blue Eyes com a Champions Vigilance atrás. Então é muito difícil voltar depois disso. Aí ele usa a habilidade, tenta trazer um segundo Dark Magician, e eu não tô afim de deixar ele fazer isso. Eu nego a invocação, como é um normal summon ele não tem mais nada e se rende. Porém essa versão você precisa ter muito cuidado, porque geralmente ele pode negar suas invocações com Champions Vigilance. Então muito cuidado contra essa versão do Paradox Brothers. Agora, o último e o mais manjado de todos, Arpias com Relinquished. Basicamente o cara copiou e colou o deck do Top Decks Duellinks.com, alguma coisa assim. Esse é o deck que vocês mais vão ver no Platina, não tô nem brincando. Tá infestado de Arpias do Platina. Tá, essa mão é decente, não é a melhor mão possível. Eu tinha o replay, eu acho que era o replay que eu excluí, que a mão era incrivelmente roubada, que foi contra os Gravekeepers, mas acabou sendo um bom duelo. E aqui eu deixo ele destruir o Enemy Controller, porque eu sei que ele vai querer invocar o Relinquish depois. E eu quero tomar o dano, eu não quero tomar metade do dano pra não conseguir invocar não conseguir usar a habilidade depois. E meu plano é o seguinte, pegando a Storm,
eu uso o Big Bang Shot no Relinquished, destruindo o Relinquished e o campo dela, e com o Relinquished é destruído, é mandado pro cemitério o meu Blue Dragon Summoner. Assim eu consigo pegar o Blue Eyes e trocar o outro Blue Dragon pelo Kaibaman. Essa era a minha única chance de vencer, então eu arrisquei essa jogada. Aí eu invoco o Kaibaman com o Blue Eyes agora e tenho a Champions Vigilance atrás. Simplesmente ataco a arpia dela, ela seta cartas, eu tô tranquilo, não tem pra que usar Storm nisso. Ela seta outra carta e eu simplesmente destruo com a Champions Vigilance sobrando ainda para se eu precisasse. Então o poder desse deck, vocês podem ver que é bem consistente as jogadas que você pode fazer, porque você pode transformar qualquer carta em uma parte essencial do seu combo. Então é um deck complicado, você pode cometer erros como eu cometi, até realmente usar esse deck ao potencial máximo como eu estou usando agora, e é o deck que eu vou levar para o Mundial e vou tentar trazer esse título para o Brasil. Então basicamente é isso que eu tenho. Eu queria ter um celular melhor para gravar uns jogos áudio para vocês, só que meu celular não aguenta. E o replay de Gravekeepers, eu cometi um erro, eu excluí. Mas amanhã eu vou tentar trazer para vocês um deck mais divertido, eu vou trazer meu deck de Toon, que eu tenho bastante sucesso com ele, só que ele não é nada competitivo, é só diversão. Por hoje é só, eu agradeço todos que ficaram até esse ponto, vocês são a minoria, eu suponho, e até amanhã.